Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos então para a aula de ecologia, tudo bem? Nessa aula, nessa parte 3, nós veremos os ciclos biogeoquímicos. Meus queridos, não é por nada. Ciclos biogeoquímicos, eles despencam sem sombra de dúvida, tá? Os ciclos biogeoquímicos, você vai estudar, na verdade, porque é o seguinte: você tem os elementos químicos que fazem parte dos seres vivos, eles vão ciclar pelo ambiente, tá? Então, ciclos biogeoquímicos, ele vai descrever os elementos químicos que fazem parte dos seres vivos e circulam entre eles e a Terra. Essa é a definiçãozinha. Meus queridos, esses ciclos biogeoquímicos, em especial o ciclo do nitrogênio, cai muito. Para você que vai fazer vestibular, muito importante. Para você que vai fazer Enem, muito importante. Tudo bem? Porque a ecologia, ela é muito cobrada porque, como ela facilita, né, a interdisciplinaridade, beleza? Então, ela é muito cobrada em provas de conhecimentos gerais, perfeito? Bom, então nós temos ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio e ciclo do fósforo. Tudo bem? Então, vamos para o ciclo da água. O ciclo da água, ele é bem simples, digamos assim, perfeito? A água, ela é o componente mais abundante dentro e fora dos organismos, beleza? A maioria dos organismos tem aí aproximadamente 70% de água, e o nosso planeta, a superfície dele é coberta por 77% de água. E presta atenção aqui, ó. 97% da água do planeta está onde? Está nos oceanos. Os outros 3% de água doce, tá? Os outros 3% de água doce, 2% estão nas geleiras e 1% está nos lagos, rios e água subterrânea. Ou seja, a porcentagem de água disponível para nós, ela é muito pequena. Perfeito? Bom, mas vamos entender então aqui o ciclo da água. Primeira coisa, o ciclo da água, ele envolve, tá? A força motriz do ciclo da água é o Sol, beleza? Vamos fazer um solzinho aqui. Opa, cadê o amarelinho? Ó, aqui tá o Sol já, caramba. Ó, a força motriz é o Sol. Então, meus amores, o Sol, ele fornece energia para a água. Essa água, ela se agita, não é? E passa do estado líquido para o gasoso. Então, vai acontecer durante esse processo a evaporação. Tudo bem? Ó, evapora a água. Ao ocorrer essa evaporação, ela chega até a uma determinada altitude e forma as nuvens, através do processo de condensação. Aí, quando essa molécula de água ela perde energia, tudo bem? Ou seja, ela perde temperatura, ela condensa e precipita. Então, aconteceu aqui, ó, vaporização, condensação e precipitação. A precipitação pode vir por meio de chuva, granizo, neve, tá? Então, esses são os processos físicos. Agora, entenda uma coisa. Existe o pequeno ciclo da água, são dois, pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo da água, não há a participação de seres vivos. Perfeito? Não há participação de seres vivos. Então, envolve apenas as mudanças físicas da água. Tudo bem? Apenas as mudanças físicas. Então, esse é o pequeno ciclo. Normalmente nos desenhos, olha só como a gente faz. A gente faz mostrando como se fosse apenas aqui no oceano que acontece isso. Então, por exemplo, ó, evaporou, condensou e aí precipitou. Isso aqui seria o pequeno ciclo. Perfeito? Só que é o seguinte, uma água, por exemplo, choveu na calçada, aquela água está ali, aí de repente ela recebeu a energia do sol e evaporou. Isso é o quê? Pequeno ciclo. Tudo bem? Isso é pequeno ciclo. Então, e é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Que o pequeno ciclo é aquele ciclo da água que não envolve os seres vivos. E o grande ciclo da água, aí sim ocorre a participação dos seres vivos.
Então vai acontecer aqui o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, né? Então acontece o seguinte. Vai acontecer a evaporação do oceano, ocorre o movimento de águas pelos ventos e ocorre a precipitação no solo. Essa água, ela passa a fazer parte dos seres vivos, tá? Ou quando um animal ingere, ou quando a planta absorve, passa a fazer parte dos seres vivos. Tudo bem? O restante, ela vai penetrar no solo, vai fazer parte do lençol freático, tudo bem? E agora, como que essa água retorna? Essa água, ela retorna pela transpiração dos seres vivos, pela evaporação, ou seja, evapotranspiração, e até mesmo pela decomposição. Porque quando ocorre a decomposição, você também vai liberar água para o ambiente. Perfeito? Então, no pequeno ciclo da água envolvem os seres vivos no processo. Então, pequeno ciclo e grande ciclo da água. Perfeito? Próximo ciclo, que é o ciclo do carbono. Tudo bem? O ciclo do carbono ele se assemelha ao da água por uma coisa. A força motriz dele é o Sol. Por quê? Lá o Sol ele oferecia energia para a molécula de água ela passar de um estado físico para o outro. Aqui, quem vai controlar as taxas de CO2 e oxigênio no planeta vai ser a fotossíntese e a respiração. Tudo bem? E por que o carbono ele é tão importante para nós assim? Ponto 1. Ele forma compostos orgânicos, beleza? Ele tem aquela capacidade de realizar as 4 ligações, formando cadeias carbônicas, sendo responsáveis pela formação dos compostos orgânicos. Na atmosfera, a sua concentração ela está na ordem de 0,04%. Professor, mas não aumentou em 50% nos últimos anos? Sim, aumentou de 0,02 para 0,04. 50% é algo significativo. Tudo bem? E já é o suficiente também para causar alguns estragos. Perfeito? Aí, pessoal, onde que se encontram os maiores reservatórios do CO2 no planeta? Então, os principais reservatórios são os combustíveis fósseis, os solos, os sedimentos aquáticos, não é? Os oceanos, onde o carbono está dissolvido, a biomassa vegetal e animal e a atmosfera. Tudo bem? Então, o maior dos reservatórios, que é esse aqui, ó, é constituído por rochas sedimentárias calcárias. É onde está o maior reservatório de CO2. Tá? Essa taxa, ela não é a maior taxa de CO2 que nós já encontramos no planeta. Beleza? Essa taxa, por exemplo, ela já foi muito maior em outros períodos. Tudo bem? Por exemplo, lá mais ou menos 400 milhões de anos atrás, a taxa era muito maior do que isso. Tudo bem? Era em torno de, acho que 20, 30 vezes a mais. Perfeito? Bom, então tá. O ciclo do carbono, o que pode cair normalmente em provas é o ciclo que eu vou passar para vocês agora, mesclado com a poluição, um aquecimento global, ou alguma coisa nesse sentido. Mas nessas aulas do ciclo biogeoquímico, eu vou me ater simplesmente ao ciclo, a poluição. Bom, então vamos pegar um ponto de início. Aqui está o CO2 atmosférico. Esse CO2 ele vai ser assimilado pelas plantas na fotossíntese. Na fotossíntese, o CO2 mais a água, tudo isso na presença da luz, vai gerar os compostos orgânicos da planta. Esses compostos orgânicos vão passar para a cadeia trófica através da alimentação. Então, por exemplo, o animal quando come aqui tem um amido, não é? E esse amido é um composto orgânico, tem aminoácidos, que é composto orgânico, tem ácidos nucleicos, que é composto orgânico.
Tudo bem? Então, a forma de entrada nas cadeias. Primeiro, assimilação pela fotossíntese e assimilação pela ingestão. Tudo bem? Agora, como que esse CO2 ele vai voltar para a atmosfera? O CO2 ele volta através da respiração, através da decomposição, nossa, ficou uma porcaria, através da decomposição, e não está aqui no desenho, através da combustão. Beleza? Então, como que o CO2 ele entra na cadeia trófica? Através da fotossíntese e assimilação pela energia, pela ingestão. E como que ele é devolvido para a atmosfera? Respiração, decomposição e combustão. Perfeito? Só lembrando em que etapa, olha aqui, respiração, né? Também devolve CO2 aqui, ó. Respiração de plantas e animais, respiração e decomposição. E aqui também seria legal ter uma fogueirinha ilustrando uma combustão. Presta atenção em uma coisa. Em relação ao CO2 aqui, então, em que parte da fotossíntese que ele vai entrar virando matéria orgânica? Ele vai entrar na etapa química, que antigamente era chamada de etapa escura, lá no ciclo de Calvin. Beleza? Reduzir aqui, que tá ficando calor dentro da minha sala. Ciclo do nitrogênio. Mano, na boa, vou até molhar a garganta agora, ó. Maninho, esse sem sombra de dúvida é o mais cobrado. Esse sem sombra de dúvida é o mais cobrado. Tudo bem? Então, ó, primeiro, o nitrogênio, ele compõe 78 e uns quebrados por cento dos gases da atmosfera. Então, o nitrogênio, tá? Ele forma aproximadamente 78, quase 9% dos gases da atmosfera. Perfeito? É isso aqui. Tá bom? Isso daqui. Bom, só que nós não conseguimos utilizar o nitrogênio nessa forma de N2. Não conseguimos. Por quê? Ele apresenta uma tripla ligação que nós não conseguimos quebrar. Os organismos que conseguem quebrar essa ligação, os seres vivos que conseguem quebrar essa ligação, eles apresentam uma enzima nitrogenase. E quem são eles? Apenas procariontes. Beleza? Apenas procariontes sintetizam a enzima nitrogenase capaz de converter o nitrogênio atmosférico em amônia. Perfeito? Então, é o único. Tudo bem? Então, somente eles. Agora, existe, e esse processo de conversão de nitrogênio atmosférico em amônia é fixação do nitrogênio. Eu gostaria que vocês soubessem que a fixação ela pode ser industrial, ela pode ser feita na atmosfera através da ação dos raios, tudo bem? E pode ser fixação biológica. A fixação biológica é feita pelos micro-organismos que eu acabei de falar. Perfeito? Então vamos lá para o ciclo. Olha, o nitrogênio atmosférico, ele vai ser, olha aqui, ó, ele vai ser capturado por bactérias livres no solo ou por bactérias presentes nos nódulos das leguminosas. As bactérias que fixam o nitrogênio são chamadas de bactérias fixadoras. A bactéria que fixa o nitrogênio aqui nas raízes das leguminosas são as bactérias do gênero Rhizóbio. Então tem que ficar claro o seguinte: nós temos aqui 4 etapas. Beleza? 5 etapas. Tá? Nós temos é que na verdade a assimilação acaba sendo mais relevante. Ó. As 4 principais: fixação, nitrificação, ó, fixação, nitrificação, desnitrificação e amonificação. Essas são as principais fases
as principais fases do ciclo do nitrogênio. Perfeito? Então vamos lá. Na fixação do nitrogênio, vai acontecer aqui então, em primeiro lugar, tá? A formação dos nódulos nas leguminosas, tá? Aqui assim, ó, tá? Ou de bactérias livres no solo. Essas bactérias conseguem produzir amônia. Essa amônia é liberada no solo. Poucas plantas conseguem utilizar a amônia, tá? Poucas plantas. Então, a amônia é liberada no solo e então, por intermédio das bactérias chamadas nitrosomonas, essa amônia, através de uma quimiossíntese, é convertida em nitrito. Esse nitrito é altamente tóxico para plantas e animais, mas ele não se acumula no solo. Por quê? Bactérias do gênero Nitrobacter, elas conseguem converter o nitrito em nitrato. Beleza? Então, esse processo todo aqui é a nitrificação. É a nitrificação. E de o processo que as nitrosomonas fazem é chamado de nitrosação e o da Nitrobacter é chamado de nitratação. Mas o conjunto nitrosação, nitratação é a nitrificação. Perfeito? Agora, o nitrato é o componente preferencial de absorção dos vegetais. Então, esse nitrato vai ser absorvido pelos vegetais através de suas raízes e vai ocorrer, então, a assimilação. Ou seja, esse nitrogênio agora passa a fazer parte dos compostos orgânicos da planta. Tudo bem? Vai produzir principalmente aí aminoácidos, ATP, vai produzir uma série de coisas. Perfeito? Aí, a principal fonte de nitrogênio para os vegetais é o nitrato e para os animais é o aminoácido. Quando os animais se alimentam, então, passa aqui a fazer parte a assimilação pela ingestão. Tudo bem? Quando esse animal morre e é decomposto, ele vai liberar amônia para o solo novamente. Então, ó, através da decomposição do animal, através das excreções, é um processo chamado amonificação. Tudo bem? E para fechar o ciclo, tá? As bactérias desnitrificantes que ele coloca aqui, ó, são bactérias do gênero Pseudomonas, que na sua respiração anaeróbia, ou seja, esse processo aqui é anaeróbio, ela vai utilizar o nitrato e vai devolver para a atmosfera o nitrogênio atmosférico. Perfeito? Então assim a gente fecha esse ciclo. Presta atenção no próximo slide. Esse aqui, inclusive, é a parte assim, que mais cai em prova, que você tem que ficar bem esperto. Fixação. O que é? É o processo de conversão do nitrogênio atmosférico para amônia. Sempre vai cair a Rhizobium, mas pode ser bactérias Rhizobium livres no solo, pode ser por cianobactérias na água. Tudo bem? Então é de nitrogênio atmosférico para amônia. A nitrificação vai ser o processo que vai desde da amônia até o nitrato. Beleza? Então, a nitrificação é tudo. E essas bactérias são chamadas genericamente de bactérias nitrificantes. Então, de amônia para nitrito, nitrosação. Quem faz? Nitrosomonas. De nitrito para nitrato é a nitratação e é feito pelas bactérias do gênero Nitrobacter. A desnitrificação é realizado pelas pseudomonas e é um processo em que o nitrato é utilizado pelas pseudomonas e libera nitrogênio atmosférico. E a amonificação, que é a outra forma de chegar a amônia no solo, os compostos orgânicos nitrogenados, eles são decompostos e libera amônia para o ambiente. Então, ó, a amônia vem por esse processo e por esse processo aqui. Beleza? Ainda dentro do ciclo do nitrogênio, a adubação verde. Aí você tem rotação de culturas, que é quando você vai intercalar. Por exemplo, você tem a soja, primeiro você planta a soja,
que é uma leguminosa, portanto ela vai fertilizar o solo, né? Porque ela é fixadora, as raízes dela contêm as bactérias que realizam a fixação. E aí no outro você vai plantar ou o trigo, ou o milho, ou o trigo, e assim funciona. Então, anota isso. Na rotação de culturas você vai plantar no caso da adubação verde, né? Você vai plantar uma leguminosa num período, depois você planta a não leguminosa no outro. Aí, nós temos o plantio consorciado, onde você planta as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, a leguminosa, que aqui pelo jeito é o feijão, tudo bem? E aqui, o milho, beleza? Então, esse é plantio consorciado, é as duas simultaneamente. Isso tem cara de Enem, hein? Isso aqui tem cara de Enem, beleza? O ciclo do fósforo, ele é bem simples, e o componente que vai estar ciclando é o fosfato, beleza? Então, esse fosfato é absorvido do solo para as plantas, beleza? Do solo para as plantas. E esse cara aqui, ele vai passar daí através das plantas para os animais através da ingestão. Beleza? Então, esse ciclo do fósforo é chamado de ciclo, esse aqui, ó, fica ciclando entre os seres vivos. Ciclo de tempo ecológico. Agora, quando esse fosfato, ele vai para o sedimento, incorpora o sedimento, e ele só vai voltar novamente, depois de muito tempo, para os seres vivos, quando essa rocha sofrer uma elevação, ela passar pela erosão, essa poeira elevada, ou então a formação do solo. Aí, esse tempo aqui é muito maior. Isso aqui é chamado de ciclo de tempo geológico. Perfeito? Então, o ciclo do fósforo é mais difícil que aí, mas é bom saber que aqui tem um ciclo ecológico, que fica ciclando entre os seres vivos, e aqui o geológico, que envolve a incorporação do solo. Aí tem que ter elevação, tem que ter a erosão, formação do solo, para ele voltar de novo a ciclar entre os seres vivos. Perfeito? Depois dá uma lidinha no texto aqui, que é bem legalzinho também. Do oxigênio, ele pode ser o mais simples ou o mais complexo. Então, por favor, eu simplesmente aproximei os valores, tá? Então, se você pegar 79 do nitrogênio e 21 do oxigênio, já deu 100%. Na verdade, aqui é 21 quebrados, e lá no nitrogênio é 78 e uns quebrados também, tá bom? Então, se você parar para pensar, ele pode ser extremamente simples. Isso aqui eu falei no início, lá no ciclo do carbono, ó. A manutenção do CO2 e oxigênio é realizada pela fotossíntese e respiração. Então, para pensar. A planta, ela utiliza o gás carbônico, aí, através da fotossíntese, ela libera o oxigênio. Deixa eu pegar aqui a canetinha. O oxigênio. Esse oxigênio é utilizado na respiração e libera gás carbônico, que assim é o mais simples. Mas por que eu falei que ele pode ser o mais simples? Pelo seguinte, se você parar para pensar, o oxigênio estava em todos os outros ciclos. Estava no do carbono, estava no da água, estava no do fósforo, estava no do nitrogênio, estava em todos. Então seria essa baderna aqui. Então ele pode ser o mais simples ou o mais complexo, que acaba sendo um entrelaçado dos outros ciclos. Perfeito? Então, nós estamos finalizando mais uma aula. Perfeito? Aqui estão as referências que eu utilizei. Vocês vão ver que nas minhas aulas eu uso bastante essa, ó, tá aqui, os 3 de ensino médio, para variar, né? Sérgio Linhares, Amabis e Sônia Lopes. Eu uso também o Raven. Agora, esse aqui você vai ver que vai estar em praticamente todas as minhas aulas. Esse Rees, aqui, ó, que é a Biologia de Campbell. É esse livro aqui, ó. Eu, particularmente, gosto muito de usar ele. Tudo bem? Então, você vai ver, olha o tamanho da criança. Perfeito? Você vai ver que eu gosto que ele aparece sempre nas minhas referências bibliográficas. E o Hickliff, que está numa outra aula, eu coloco ali para vocês a foto dele. Beleza? Que ele está aqui no meu armário. Cadê? O Hickliff.
aqui. Esse aqui é outro de ecologia que eu gosto bastante de usar também nessas aulas. Perfeito? Então, meus amores, um grande abraço. E assim nós terminamos essa nossa aulinha aí. Aulinha não, essa aula, né? Beleza? Deem uma estudadinha, façam esses ciclos de forma simples no caderno para te ajudar. Beleza? Beijo!